Eu sempre falo aqui para vocês histórias sobre tudo, histórias de depoimentos, de lei da atração, dos livros que eu li, vários testemunhos de várias pessoas. E eu sempre deixo claro para vocês o quanto eu leio e o quanto é importante a gente se manter atualizado. Quando a gente quer principalmente conquistar alguma coisa, a leitura ajuda a gente a enxergar a vida sobre várias formas e ver a vida com ângulos de outras pessoas que já viveram aquilo que a gente está vivendo e que conquistaram coisas que a gente quer conquistar. Todos os estudiosos falam que um dos livros mais importantes que a gente tem que ler quando está nessa jornada de autoconhecimento, de prosperidade, de conquistar as coisas, é a Bíblia. Eu sei que pode parecer clichê e todo mundo fala para você ler a Bíblia, mas você tem pelo menos um conhecimento básico. É importantíssimo porque você vai conseguir tirar dali várias histórias para que você consiga aplicar na sua vida e ver o cuidado de Deus também na vida das pessoas, do universo, enfim, do que você acreditar. Mas é importantíssimo que você saiba o que tem ali para que você consiga tirar a experiência. E uma das histórias mais ricas que tem na Bíblia é a história de José do Egito. Minha gente, José do Egito é uma história perfeita para você ler, refletir e se aprofundar. Eu acredito que a maioria das pessoas já conhecem a história de José, mas para quem ainda não conhece, eu vou falar assim basicamente o que foi, se vocês tiverem interesse de saber a história, estudar profundamente sobre ela, se vocês fazerem aí uma pesquisa na internet, mas a partir dessa história você consegue tirar vários pontos, principalmente sobre processo e sobre a gente não entender as coisas direito. Vejam bem, o meu ponto de vista e o que eu falo sobre essa história, tá? José do Egito, ele é filho de Jacó, né? De Israel, que foi o nome de Jacó que foi mudado. Então, ele é filho de Jacó e ele é um dos 12, são 12 tribos, não é um dos 10, né? Eu vou deixar aqui direitinho na descrição para vocês verem, porque faz um tempinho que eu li a história, mas para vocês verem direitinho. Eu sei que são 12 tribos de Israel, só que 2 tribos vêm da descendência de José, que são dos filhos dele. Então, acho que são 10 filhos, tá? E José, ele era o filho preferido de Jacó. E isso despertava muita raiva nos irmãos e despertava muita inveja. E eles tinham muita raiva em relação a ele por causa disso. Porque tipo que o pai não olhava para eles, só olhava para o José, só olhava para o que José fazia, só olhava as coisas boas que José fazia e não olhava meio que para as conquistas dos outros, segundo a opinião deles, segundo o que eles achavam. Então, teve uma época que Jacó ele ia dar uma túnica para José. E isso irou muitos irmãos, porque eles ficaram muito aborrecidos, que seria o irmão mais velho que teria direito à túnica, porque para eles seria uma honra muito grande. E isso despertou uma inveja muito grande sobre eles. O que foi que eles fizeram? Jogaram José dentro do buraco, pegaram José e venderam como escravo para o pessoal que ia passando ali na estrada, né? E isso José foi parar no Egito. Recapitulando, antes disso, também que irou demais eles, que levantou a raiva sobre José, dos irmãos sobre José, foi que José tinha tido um sonho onde ele via todos os irmãos se curvando para ele. E isso, os irmãos ficaram pensando que José queria ser maior que eles e que o pai só estava alimentando aquilo, enfim, despertou uma raiva muito grande. E isso para vocês verem tudo, que tem coisas que a gente muitas vezes não faz, porém desperta os olhares das outras pessoas, desperta um olhar de inveja que muitas vezes não tem nada a ver, que não é nem culpa sua, a atenção que você recebe, mas isso que não impede de que outra pessoa olhe com esses olhos para você e queira lhe ferir de alguma forma por conta disso, porque você tem um brilho diferente, porque você é diferente dos demais. Então, se José tinha essa atenção especial, não era por ele, mas o pai dele que dava essa atenção especial para ele. Enfim, juntou o sonho, a túnica e tudo que vinha acontecendo ali, e os irmãos ficaram com muita raiva e venderam José como escravo. Em casa, eles falaram para o pai que José tinha morrido, que um bicho tinha matado ele. O pai sofreu muitos anos e o filho preferido passou a ser Benjamim, porque era o filho de Raquel, a mulher que Jacó amava, né? Enfim, nesse processo a gente já muda para parte de José quando ele chega no Egito. Ele é comprado por Potifar e lá ele era um homem muito inteligente. Isso também serve para a gente se inspirar na inteligência dele, que apesar das circunstâncias que não eram boas, o cara tinha sido vendido para ser escravo, tinha sido comprado para trabalhar como escravo na casa de um cara. E a situação não era boa, porque antes ele era o filho preferido, ele era tipo o maior de uma casa e de repente ele virou escravo e foi sofrendo em uma terra onde ele não conhecia ninguém, onde era distante, onde naquela época os costumes eram completamente diferentes, então tinha muito sofrimento, muita coisa.
Então, quando ele chegou nessa casa, ele começou como escravo, só que Potifar via que ele era diferente. Ele também notou essa diferença em José e colocou ele como líder, tipo, como um governante da casa, como um... Eu não tô lembrando a palavra agora, mas ele colocou ele à frente da casa dele. E nesse tempo que José estava à frente da casa dele, a casa prosperou, a casa cresceu, a plantação de Potifar teve muitas coisas, entendeu? Então tudo mudou. E isso levantou também os olhos da mulher de Potifar sobre José. E ela ficou com o olho em cima dele, porque via que ele realmente tinha alguma coisa diferente. Ele era diferente. E isso também é o que eu falo para vocês sobre a gente ser diferente dos demais, quando a gente é bom. Porque José tinha um brilho diferente. E eu falo isso, que a história de José mudou muito a minha vida, porque eu fico assim, observando os detalhes da pessoa que ele era, da pessoa que ele foi na história que foi contada na Bíblia. Então, ele tinha um olhar diferente, ele era uma pessoa boa, apesar das situações não estar boas, o que eu falei para vocês no vídeo passado, de que apesar de a gente estar em nenhum problema, nenhuma situação, a gente tem que tentar ser o melhor que a gente pode dentro daquela situação. Então, enxergar a solução em vez do problema e tentar ser o melhor que a gente puder, mesmo que as situações não estejam favoráveis. Então, José era escravo, mas só que aí ele tentou fazer o melhor que ele pôde dentro daquela situação. Então, ele deu o melhor dele. E isso fez com que Potifar olhasse para ele de uma forma diferente e desse um cargo de liderança na casa dele também. Só que aí aconteceu, e para vocês verem que também tudo tem um propósito, mesmo que o processo seja ruim, aconteça um monte de coisa uma atrás da outra, lá no final tem um propósito. Então a mulher ficou olhando para José, só que José não deu condições para ela, né? Não ficou com ela, não quis ficar, e ela simulou que José queria fazer alguma coisa com ela ali, né? Não vou falar a palavra aqui, mas José queria fazer alguma coisa com ela. Então o que foi que ela fez? Simulou isso, José acabou sendo preso e perdeu tudo que tinha conquistado novamente, perdeu tudo que tinha conquistado. Chegou na cadeia, José também se destacou na cadeia. José era um bom preso, ele trabalhava lá na pedreira e fazia o melhor que ele podia dentro das possibilidades, ele fazia mais do que mandavam. E com o tempo ele também começou a cuidar dos presos e a prisão virou outro lugar, virou um lugar muito melhor de se conviver. As pessoas que estavam ao redor dele também começaram a mudar. E lá o chefe que cuidava dos presos, ele também viu essa diferença em José e também colocou ele à frente de várias coisas que tinham lá. Para vocês verem que ele tinha perdido tudo novamente, do zero, e mesmo assim ele foi quem ele era, ele foi o melhor que ele pôde ser. Aí lá ele teve sim o seu cargo de liderança, ele virou quem ele é, né? Porque é o interior dele, é isso que eu falo para vocês, quando a gente é uma coisa por dentro, o fora reflete. Independente da situação, tudo vira ao seu favor, independente, porque é o que você tem por dentro. Aí chegou dos presos lá, ele interpretou os sonhos dos presos e realmente tinha acontecido como ele tinha dito, segundo a interpretação. Um dos presos tinha morrido, como tinha sido a interpretação do sonho, e o outro tinha sido libertado e voltado para o castelo. E nisso, o faraó teve um sonho que precisava de uma pessoa que interpretasse o sonho para ele. E todo mundo sabia que José tinha esse dom de interpretar sonhos, que José era um preso diferente, era um homem diferente, e nisso Potifar também já entendeu que tinha alguma coisa errada ali, que José não tinha feito isso. Aí chegou aos ouvidos do faraó que ninguém conseguia interpretar esse sonho e chamaram José para interpretar esse sonho para o faraó. Quando José chegou lá, chamaram José, fizeram a barba de José, ajeitaram José. Quando José chegou lá, no outro dia foi dormir. Quando José chegou lá no outro dia, conseguiu interpretar o sonho. E por causa dessa interpretação desse sonho que ele teve, ele foi transformado em governador do Egito. E isso teve uma duração de 13 anos. 13 anos de processo. A partir do momento que ele foi vendido, até ele se tornar governador do Egito, teve 13 anos. Só que enquanto isso, apesar da situação, José foi o melhor que ele pôde ser. Ele fez tudo o que ele podia. Tudo que ele podia, dentro das possibilidades dele, ele fez. E ele se transformou no governador do Egito. Ele foi dormir prisioneiro e acordou governador. Para vocês terem noção também que quando a situação muda, pode virar a chave de uma hora para outra, de um dia para o outro. Pode estar de manhã de um dia e de noite já está de outro. Então a situação pode virar a qualquer momento. Ele virou governador do Egito, que interpretou aquele sonho de faraó, onde teria, eu não sei se era 7 anos... Não, era 3 anos e meio de fartura e 3 anos e meio de seca, de fome. Eu acho que era 3 anos e meio.
ou era 3 anos e meio, ou era 7 anos. Mas o processo geral foi 20 anos até ele reencontrar o pai e os irmãos novamente, que ele já era governador no Egito, só tinha comida porque José tinha tomado a frente e ele tinha feito toda a administração para guardar os mantimentos. Então, foram 20 anos até ele reencontrar o pai de novo. O pai ainda estava vivo, conseguiu reencontrar ele reencontrou os irmãos e teve toda aquela história que eu acho que a maioria das pessoas já conhecem. Mas é para vocês verem o que eu sempre falo a vocês, que existe um processo para tudo. Existe um processo, muitas vezes a gente não entende. Mas vejam, se José não tivesse sido vendido como escravo 20 anos atrás, 20 anos na frente ele estaria passando fome com a família. Porque foi por causa da administração dele no Egito que a família dele não passou fome lá também, 20 anos depois. Então, precisou que ele tivesse sido vendido como escravo, tivesse que ir para a casa de Potifar, tivesse que sair do preso, para depois ir para lá no faraó, para depois que a fome não atingisse a família dele. Então, foram 20 anos de um evento para o outro, para que as coisas acontecessem do jeito que estava planejado. E o que é que isso significa? Que tem coisas que a gente não entende, tem coisas que a gente não vê. Só que o universo, Deus, e no que você acreditar, ele vê lá na frente, ele vê numa quarta dimensão, ele vê o geral. A gente vê na terceira dimensão. Deus, o universo, ele vê na quarta dimensão. Então, ele enxerga coisas que a gente ainda não enxerga, ele vê coisas que a gente ainda não vê. E para José vencer daqui até aqui, teve todo o processo que ele teve que passar, mas enquanto isso ele resolveu ser o melhor que ele pôde e ele resolveu fazer o melhor que ele tinha dentro das possibilidades que ele tinha. Ele deixou o que era bom dentro dele aflorar. Ele foi a diferença onde ele estava. Onde ele pisou foi diferente. Entenderam o que é que eu falo para vocês? Sejam diferentes, mudem, tentem mudar o interior de vocês. Eu sei que muitas vezes é ruim a gente ir contra a nossa natureza, mas só que se a gente se esforçar, a gente com certeza consegue. Com toda certeza consegue, tá? E essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje, porque realmente a história de José é uma história que mudou muito o meu jeito de pensar sobre muitas situações, tá? Sobre muitas situações. E hoje eu tô num cenário diferente, tô na minha loja, porque minhas crianças não estão em casa, então eu consegui gravar aqui para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Assistam os outros vídeos do meu canal, tá? Compartilhem, se inscrevam e me falem aí o que é que vocês acharam sobre essa história. O que é que vocês acham das histórias da Bíblia, que eu vou amar ler os comentários, tá? Então é isso, até o próximo vídeo.